Brasileiro que pescava em Massachusetts escorrega em pedra, bate a cabeça, cai no mar e morre. Em Las Vegas, brasileira de 26 anos é morta com um tiro na cabeça e polícia procura pelo suspeito, o namorado. Caos na fronteira, acampamentos de imigrantes se formam nas ruas do Texas. Flórida aprova pacote de leis proposto por governador, fechando o cerco aos imigrantes indocumentados. E ainda na Flórida, um projeto de lei pode acabar com as férias de verão e manter os alunos mais tempo nas escolas. As crianças precisam descansar da rotina escolar, ter contato com a família, fazer coisas diferentes e coisas prazerosas. Olá, muito boa noite. Boa noite. Um brasileiro morreu durante uma pescaria em Massachusetts. Ele teria escorregado de uma pedra, batido a cabeça e caído no mar. Pessoas que estavam próximas tentaram socorrer esse brasileiro, mas ele não resistiu. A repórter Giovanna Locatelli tem todas as informações sobre essa triste história. O brasileiro, identificado apenas como Gesiel, morreu nesta terça-feira durante uma pescaria na cidade de Gloucester. Segundo informações da polícia local, Gesiel estava pescando sozinho no distrito de Magnolia. Ele teria escorregado, batido com a cabeça em uma pedra. Com isso, perdeu a consciência e acabou se afogando no mar. 2 pessoas estavam na praia no momento da queda do brasileiro. Uma delas tentou ajudá-lo, mas não deu tempo. A família de Gesiel foi avisada do acidente por um líder religioso brasileiro. Gesiel morava em Medford, Massachusetts, e deixa a esposa e 2 filhos. E em Las Vegas, no estado de Nevada, as autoridades investigam o assassinato de uma brasileira de 26 anos. O Departamento de Polícia confirmou que se trata de um homicídio. Tabata Lacerda Tosi, que é natural de São Paulo, foi morta com um tiro na cabeça na porta de casa. O principal suspeito é o namorado da brasileira. Vizinhos e amigos afirmam que no dia do assassinato, eles teriam discutido gravemente. O crime aconteceu no dia 23 do mês passado, mas só foi divulgado agora. A polícia procura pelo namorado, que não teve o nome divulgado. Bom, agora a gente muda de assunto para falar sobre o caos que cresce na fronteira com a proximidade do fim da medida título 42, previsto para o dia 11 deste mês. Hoje, o Texas voltou a despachar imigrantes de ônibus para cidades santuário, enquanto nas ruas do estado pessoas desabrigadas se acumulam em barracas improvisadas. Essas cenas desoladoras mostram como centenas de imigrantes têm passado as noites na cidade de El Paso, que virou um grande acampamento a céu aberto de indocumentados. Sem assistência, homens, mulheres e crianças que são aceitos para aguardar os processos de asilo em solo norte-americano estão acabando assim, morando nas ruas. Este imigrante diz que está acampado há dias esperando a liberação de seus documentos para poder chegar ao destino final em outro estado. Ele reforça que não há outra opção a não ser a rua. A patrulha de fronteira diz que não tem responsabilidade sobre a situação, que sua única função é cuidar da fronteira. Nesta manhã, o governador do Texas retomou o despache de pessoas para a cidade santuário. 41 imigrantes desembarcaram em New York City e foram recebidos pelo governo local e ONGs humanitárias. Estamos recebendo de 200 a 300 indocumentados por dia há meses. E com a retomada do envio dos ônibus, esse número diário deve subir para 1.000, disse o comissário da prefeitura, que voltou a cobrar ações do governo federal. O Brasil oficializou hoje a exigência de vistos para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial e entra em vigor a partir do dia 1º de outubro. E depois do intervalo, a gente explica em detalhes quais são as medidas aprovadas em um pacote de lei anti-imigração no estado da Flórida. E tem todas as atualizações do tiroteio que parou o centro de Atlanta nesta tarde, depois que um homem atirou contra pessoas dentro de um hospital.
Enquanto envelhecemos, a função hormonal do nosso corpo diminui lentamente. Rejuvenescip é uma maneira minimamente invasiva e sem dor para reverter e renovar a energia, a satisfação sexual e o bem-estar. Rejuvenescip utiliza hormônios bioidênticos, promovendo uma variedade de benefícios à saúde. Pode ser usado tanto por homens quanto mulheres. O programa de envelhecimento Rejuvenescip também oferece vitaminas endovenosas e vários procedimentos estéticos, incluindo o rejuvenescimento feminino. Recupere e mantenha sua juventude hoje com Rejuvenescip. Bem-vindos à Toyota de Deerfield Beach, a maior concessionária brasileira da Flórida. Nossa equipe brasileira está preparada para te ajudar na área de vendas, financiamento e serviços. Falando a sua língua, então aqui você está em casa. E se você quiser sair de carro novinho, assim como eu, o nosso grande inventário está esperando por você. Financiamos com social, IT Number e até mesmo só com seu passaporte. Venha conferir nossas promoções aqui na Toyota de Deerfield Beach. Legisladores do estado da Flórida aprovaram um amplo projeto de imigração proposto pelo governador Ron DeSantis. O pacote, chamado de Leis Anti-Imigração, deve ser sancionado em breve pelo republicano, que se prepara para anunciar uma candidatura presidencial. O projeto prevê o investimento de $12 milhões para a iniciativa de realocação de imigrantes de DeSantis, que chamou a atenção nacional no ano passado, quando o governador levou um grupo de indocumentados que entrou no Texas para Martha's Vineyard, em Massachusetts. O pacote de leis também expande os requisitos para empresas com mais de 25 funcionários usarem o E-Verify, um sistema federal que determina quem pode trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Além disso, de agora em diante, a Flórida vai invalidar as carteiras de motorista de fora do estado emitidas para imigrantes indocumentados. Outra medida aprovada exigiria que os hospitais que aceitam o Medicaid incluíssem uma questão de cidadania nos formulários de admissão, que críticos disseram ter como objetivo dissuadir os imigrantes indocumentados a procurar cuidados médicos no estado. Ron DeSantis define o pacote como um contraponto à política de fronteira do presidente democrata Joe Biden e disse que vai seguir tomando medidas para proteger os floridianos de fronteiras abertas e imprudentes políticas federais. Ainda falando da Flórida, um outro projeto de lei pode acabar com as férias de verão e manter os alunos mais tempo dentro das escolas. A medida está em votação na Câmara. Os legisladores já sinalizaram que são a favor dessa medida, que é condenada pelos pais. Os detalhes com a repórter Carla Marinho. A ideia é compensar o déficit de horas-aulas acumulados por causa da pandemia e do clima extremo, que frequentemente geram a suspensão das aulas por longos períodos. Para os defensores do projeto de lei, a medida ajudará os pais de baixa renda, que durante os 2 meses de férias de verão precisam aumentar as despesas para lidar com os filhos parados em casa. Esse modelo é chamado de ano letivo sem pausa prolongada. Para muitos especialistas, é considerado mais humano, já que oferece recessos escolares menores e mais frequentes ao longo do ano. Se for sancionado, o programa vai ter início no ano letivo de 2024-2025 em diversos distritos escolares. O objetivo é manter esse projeto por 4 anos, para que as autoridades possam avaliar os resultados. O condado de Broward já se candidatou para o programa piloto. As crianças precisam descansar da rotina escolar, ter contato com a família, fazer coisas diferentes e coisas prazerosas. Isso recarrega a sua energia para voltar às aulas com mais vigor. Mas uma criança que está de férias está aprendendo muito sobre socialização, sobre lazer, diversão, família e também está aprendendo habilidades que a deixam mais segura na hora de retornar à escola. Nesta tarde, em Atlanta, um atirador matou uma mulher e feriu outras 4. Tudo isso em um hospital em Midtown. A polícia identificou o homem através de imagens que flagraram ele no elevador do prédio. Segundo os investigadores, ele foi até o local para uma consulta já previamente agendada.
Testemunhas contaram que, enquanto ele aguardava, acabou ficando agitado, sacou o revólver e começou a disparar. A polícia disse que o atirador estava acompanhado da mãe, que colabora com as investigações. Dion Peterson, de 24 anos, que era membro das Forças Armadas e foi dispensado em janeiro, fugiu após o ataque que mobilizou toda a polícia da cidade. A área de Midtown foi evacuada por toda a tarde e o trânsito de pessoas proibido, além das escolas que operaram sob alerta e lockdown. Até agora, mais de 7 horas depois do ataque, o atirador ainda não foi localizado. O hospital da cidade, que recebeu as 4 vítimas feridas, anunciou que 3 delas estão em estado crítico de saúde. No próximo bloco tem economia, com especialistas anunciando que o país está próximo de uma recessão. A gente explica quais são os possíveis cenários. E no nosso giro de notícias, tem um flagrante impressionante de um policial que escapou por pouco de um acidente em uma estrada da Virgínia. O Banco Central americano elevou hoje a taxa básica de juros do país em 0,25 ponto percentual. Esse é o 10º aumento seguido para tentar conter a inflação, que segue alta e afetando a população. Esse é o maior patamar dos juros desde 2006. Apesar dos esforços para controlar a crise econômica, os especialistas falam que uma recessão pode estar mais próxima do que se imagina. A Eloá Orazen mostra pra gente quais são os cenários possíveis para a economia do país. Inflação alta, desemprego baixo, escalada de juros e uma enorme dúvida. Afinal, os Estados Unidos estão ou não em recessão? De acordo com uma pesquisa feita pela consultoria Morning Consult, 46% dos americanos acreditam que o país já está em crise, enquanto 25% dos entrevistados disseram que a crise chegaria no próximo ano. O grupo BNY de análise de investimento está prevendo 3 cenários possíveis para a economia americana. O primeiro diz respeito a uma crise de crédito, que teria 50% de chance de acontecer e é o pior dos casos. Se o Fed aumentar a taxa básica de juros mais 2 ou 3 vezes, pode sufocar as condições de crédito e o país entraria em recessão já no segundo semestre deste ano. Outra possibilidade, com 30% de chance de acontecer, seria dos bancos centrais mundiais interromperem a escalada de juros. Neste caso, o crescimento dos salários pressionaria a inflação e obrigaria o Fed a rever sua taxa básica de juros. Aí, os Estados Unidos entrariam em recessão no segundo semestre de 2024. Por fim, a consultoria de investimento também considera a remota chance de uma aterrissagem suave da economia americana, com a inflação desacelerando sem um aperto do Fed. Neste caso, a reabertura da China teria efeitos colaterais positivos e desinflacionários. Este seria o melhor cenário, mas também o menos provável, com 20% de chance de se tornar realidade. Eu acredito que a gente tem aí 3 fatores a considerar e que não são muito diferentes daqueles fatores que o mercado inteiro está considerando. Taxa de juros, o efeito da taxa de juros em termos de efeito na atividade econômica, no mercado de trabalho principalmente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a eventual fragilidade do sistema bancário americano. A gente está vendo aí que os bancos de menor porte ou de médio porte estão sob pressão, sob forte pressão, e essa história de corrida bancária é uma história complicadíssima, porque uma vez estabelecida, fica muito difícil para você convencer as pessoas a arriscarem seu rico dinheirinho, né? Então, essa é uma outra questão a se considerar. E uma terceira questão que também é muito relevante, e eu acho que nos últimos 2 dias ganhou uma relevância maior, é a questão das commodities. Você viu que o preço do petróleo derreteu. Isso muda tudo, porque foi uma queda espetacular, né? A gente viu em 2 dias o petróleo cair 10%. Né? A gente já está vendo o petróleo Brent se aproximar de $70 o barril. Então, isso certamente tem efeitos deflacionários muito importantes, porque junto com o petróleo caminha uma série de outras commodities. Então, talvez o terceiro cenário, que é o cenário mais otimista, possa prevalecer, ainda que há uma semana atrás ele tenha sido apontado como o menos provável, o mais improvável. Agora tem o nosso giro de notícias que mostra a impressionante ação de bandidos que roubaram uma loja de armas. E tem também o flagrante de um acidente na Virgínia que por pouco não matou um policial.
Durante uma parada de trânsito em uma rodovia, um oficial da Virgínia se aproxima de um carro, quando de repente ouve um barulho e vê outro veículo atravessando a pista no sentido contrário. Ele corre e consegue escapar de ser esmagado. O veículo, que estava a 120 milhas por hora, saiu de controle e era dirigido por um adolescente. Ele e o condutor do carro parado foram encaminhados para o hospital e passam bem. O oficial, por sorte, sofreu apenas ferimentos leves. A polícia de Indianápolis está procurando 3 criminosos que usaram uma caminhonete para invadir e saquear uma loja de armas. As imagens mostram que o grupo usou o veículo 3 vezes contra a porta de entrada até conseguir derrubá-la. Depois, um dos homens usa um martelo para quebrar a bancada, enquanto os outros roubam os armamentos. Em 40 segundos, eles levaram ao menos 30 armas e fugiram. De acordo com a polícia, a caminhonete usada no crime havia sido roubada poucas horas antes. Na Califórnia, um passageiro de avião está enfrentando acusações graves depois de atacar um comissário de bordo da United Airlines. O incidente aconteceu na noite de domingo no Aeroporto Internacional de São Francisco. Segundo testemunhas, um homem de 47 anos decidiu dar socos no funcionário da companhia por se recusar a sair do assento que era de outra passageira. O homem foi banido de voar pela United Airlines. Na Flórida, policiais ajudaram uma mulher grávida a dar à luz em um carro na beira de uma estrada. O parto foi registrado pela câmera presa no uniforme do oficial, que também capturou a emoção dele ao trazer uma menina ao mundo. De acordo com o escritório do xerife do condado de Hillsborough, os agentes foram abordados por uma motorista desesperada, pedindo ajuda para uma grávida em trabalho de parto. Essa foi a 3ª vez que o policial Daniel Jones realizou um parto. A mãe e a bebê passam bem. That's a beautiful sound. I'm fixing it. Look at your baby. Look at your pretty little girl. A FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos aqui no país, aprovou a primeira vacina do mundo contra o RSV. O vírus respiratório sincicial provoca inflamação grave e muitas vezes fatal, principalmente entre as crianças e pessoas acima dos 60 anos. A vacina é da farmacêutica GSK e foi projetada para ser administrada como dose única apenas para pessoas idosas. O medicamento pode estar disponível já neste outono. Em uma segunda etapa, eles planejam liberar um remédio contra esse vírus também para os pequenos. Nos Estados Unidos, 58 mil crianças e 170 mil idosos são hospitalizados todos os anos com RSV. 14 mil morrem. Depois do intervalo, a gente mostra que um estado daqui do país está banindo o uso de mochilas escolares entre os alunos por causa da violência armada. E com o aumento dos casos de encontros com ursos em ambientes urbanos, a gente traz dicas de como agir se você der de cara com um desses animais. Você está precisando construir ou reformar o seu ambiente? Temos o piso ideal para a sua casa ou empresa. Beleza, conforto e durabilidade em um único produto. PermShield tem sede no sul da Flórida e atende em português, homeowners e contractors de todos os Estados Unidos. Pisos com qualidade de primeira e garantia vitalícia. Disponível agora em um distribuidor perto de você. Para maiores informações, acesse o nosso site permshield.com. Um distrito escolar resolveu eliminar as mochilas dos colégios até o final do ano. Os alunos vão ter que levar o material dentro de sacolas, por exemplo. Já pensou? Pois é, olha, o Conselho de Educação já aprovou essa restrição aí polêmica e diz que o objetivo da nova regra é evitar que os alunos levem armas para dentro das salas de aula. A aprovação dessa medida foi unânime pelo Conselho de Educação de Flint. O distrito escolar alertou que não haverá exceções à regra e garantiu que a nova restrição entra em vigor já na próxima segunda-feira. Os professores, funcionários da administração e membros do conselho alegaram que a medida é para proteger alunos e mestres de possíveis ataques de violência armada. A polícia de Flint apoiou a iniciativa. O distrito escolar informou que bolsas transparentes ou pequenas com itens pessoais serão permitidas, mas revistadas. Atletas poderão guardar os acessórios em armários nas escolas e disse que os estudantes que precisarem levar ou trazer livros ou cadernos de casa
poderão usar sacolas iguais às de mercado, por exemplo. A nova política, que será obrigatória em todo o distrito, foi adotada depois que 2 incidentes diferentes de segurança provocaram o fechamento das escolas secundárias públicas por 2 dias seguidos na cidade no mês passado. New York resolveu declarar guerra contra os ladrões de carro. Desde 2019, esse tipo de crime subiu mais de 50%. E para combater essa tendência, a cidade resolveu inovar. As autoridades vão usar tecnologia. Eles vão distribuir cerca de 500 AirTags para os veículos serem monitorados e rastreados pela polícia se forem roubados. Quem explica essa história pra gente é a repórter Carolina Camargo. Trânsito, buzinas e muitos carros. Todos os dias essa cena se repete. O estudo da Triple apontou que as pessoas passam tanto tempo sobre as rodas que já consideram o carro como sua segunda casa. Mas esse local sagrado para os motoristas em New York está na mira dos bandidos. No ano passado, a cidade registrou 28.290 roubos de veículos, um aumento de 23% em relação a 2021. A Big Apple é a 9ª cidade no país onde mais se roubam carros. Só perde para a Califórnia e para o Texas, que ocupam o 1º e o 2º lugar no ranking nacional. Para combater esse problema, a cidade de New York declarou uma guerra aos bandidos. Quando enfrentamos uma proliferação de roubos de carros, o jeito é encontrar uma forma estratégica e criativa para corrigir esse problema. E para isso, estamos usando a tecnologia com o apoio do prefeito, declarou John Shell, chefe da patrulha da polícia de New York. We find a creative, strategic way to correct the issue, like new technology that Mayor rolls out, our Star Chase, and now AirTags redeployed in an innovative way. As autoridades vão distribuir de graça 500 AirTags para motoristas do Bronx, uma das regiões mais afetadas pelos roubos. Desde o início do ano até agora, 200 carros já foram levados nessa região. As AirTags são acessórios pequenos que funcionam como rastreadores. A polícia vai monitorar os veículos junto com os proprietários através de um aplicativo na internet, se eles forem roubados. Se essa experiência der certo, a ideia é ampliar a iniciativa. Esse material está sendo doado por uma ONG que ajuda a combater o crime na cidade. Quando a tecnologia é implementada, os criminosos evoluem na mesma velocidade. Hoje, uma forma de burlar os rastreadores são os jammers, são os inibidores de sinais de GPS. Aparelhos sem grande complexidade tecnológica, mas que conseguem inibir o sinal dos aparelhos rastreadores em um curto espaço de tempo, mas o suficiente para que em menos de 20 minutos, por exemplo, o carro seja desmontado. A dúvida resta saber quanto tempo os criminosos levarão para burlar os rastreadores da Apple. Importante destacar que, apesar da atitude do prefeito de Nova York ser legítima, ela isolada não resolverá o problema de segurança pública da cidade. Outras ações devem ser prioridade, como, por exemplo, o aumento do policiamento ostensivo preventivo, a investigação e a prisão de quadrilhas que atuam no roubo e furto de automóveis. Bom, hora da nossa previsão do tempo. Vamos ver como é que vai estar o clima amanhã em todo o país? Dá uma olhadinha? Olha, Boston, chuva mínima de 44, máxima de 47. Chuva também em Nova York, em Washington. Já em Charlotte e Norfolk, sol entre nuvens, aí tempo encoberto. Atlanta, o sol brilha forte, máxima de 73. A mesma coisa na Flórida, em Jacksonville e Tampa, mas em Miami o tempo está encoberto. Entretanto, bastante calor, olha, máxima de 86. Houston e New Orleans, tempo encoberto também, máxima de 83 nas duas regiões, Evelyn. Previsão de tempestade para Brownsville e San Antônio. Nessa região de San Antônio nem o sol aparece. Em El Paso passa a chuva e vai ter bastante sol aí aparecendo, talvez um pouco tímido, mas vai estar lá. Em Albuquerque, no Novo México, gente, muita chuva prevista. Em Phoenix, no Arizona, o sol brilha com bastante calor, como já vem vindo ao longo da semana, 91 de máxima. E tem chuva prevista na região de Las Vegas, no deserto, ali na região de Nevada, mínima de 55 e a máxima não passa de 70 graus. Mesma coisa em São Francisco, com bastante chuva e temperatura um pouco ainda mais baixa. Ontem nós mostramos aqui no jornal o caso de um diretor de uma escola que deu de cara com um urso escondido em uma lixeira.
Olha, hoje aconteceu mais um caso de encontro inusitado com um urso em um centro urbano. E com o aumento desse tipo de casos, autoridades fazem campanhas para orientar a população. Então, se você vive em regiões próximas a florestas, atenção às dicas do que fazer para evitar acidentes. How's it going? No meio do caminho, tinha um urso. Dentro de um carro, um morador do Minnesota ficou impressionado com a curiosidade do animal, que se mostrou maior do que parecia ao se apoiar no veículo. Alexander diz que na hora não percebeu, mas através do vidro seu rosto ficou a cerca de 20 centímetros do focinho do urso. Este outro morador do estado também conta que acabou de flagrar uma família inteira de ursos no quintal de casa. Ele gravou uma mamãe ursa e seus 3 filhotes xeretando a casa e roubando um alimentador de passarinhos que o homem tinha instalado perto de uma árvore. Especialistas dizem que é cada vez mais comum, nesta época de primavera, os ursos saírem da mata e andarem por áreas urbanas em busca de comida. Por isso, quem vive em regiões de floresta é preciso estar atento. The reasons for that are generally just two. O Andrew, líder de um projeto de estudos sobre os ursos, diz que diante do aumento dos encontros com esses animais, é preciso que todos estejam cientes de como agir em questões de milésimos de segundos. Primeiro, nunca tente alimentar ou se aproximar de ursos. Remova as fontes de alimento, como lixo, alimentadores de pássaros, comida para animais de estimação e grelhas ao ar livre. E exija o mesmo dos seus vizinhos. Vale lembrar que eles são animais selvagens e, como todos os animais desse tipo, precisamos dar a eles respeito e espaço para que nós possamos coexistir, alerta o especialista. O Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera então vocês novamente amanhã às 7h30 da noite. Não esquece, a gente chega depois da novela Jesus. E agora vem aí mais um episódio da superprodução Reis. É a 6ª temporada. Até amanhã, gente. Até amanhã.